Deus, nós vamos meditar juntos na nossa continuidade do Evangelho de Marcos, como a gente já tem feito, meditado constantemente, nós o faremos agora, e as crianças vão conhecer agora o espaço lá delas, né? Deixa eu colocar para cronometrar aqui, senão eu falo muito. E nós vamos meditar juntos, agora a gente está no capítulo 12, tá, gente? Aliás, na semana passada eu avancei do capítulo 12 e hoje eu quero ir com vocês permanecer no capítulo 12. Hoje vai ser pouco versículo e espero que a nossa meditação possa atingir o propósito com que esses versículos foram escritos, né? Só para recapitular rapidinho com vocês, até para quem não estava com a gente se situar, né? A gente está vivenciando as últimas semanas de Jesus. Aliás, a última semana de Jesus, que se dá na cidade de Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. E todo o povo cantava, louvava, citava salmos, derramava seus mantos, colocava palmeiras diante dele. Não tem nada a ver com palmeiras, tá, pai? Antes que o pai fica bravo, tá? Folhas de palmeiras. Beleza? Não tem nada a ver com palmeiras aí, o pessoal que tá animado, tá? Isso aí é depois do pecado. E aí, ele entra em Jerusalém e a tensão entre Jesus e a religião vai aumentando. E é aqui que as nossas pressuposições vão sendo derrubadas, porque a gente acha que Jesus é da religião. E quando ele entra em Jerusalém, ele começa a confrontar a religião. E Jesus confronta a religião de tal modo que os religiosos, especialmente os líderes religiosos, começam a ficar extremamente irados com Jesus. Então eu quero que você pinte esse cenário. Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, de acordo com a profecia que dizia que o rei, o filho de Davi, o Messias prometido, entraria. O povo começa a louvar, a cantar a Jesus. Então Jesus entra no templo, e quando ele entra no templo, ele não chega no templo e fala assim: é isso aí mesmo, hein, pessoal? Estou gostando de vocês. Nota 10, happy face. Nada disso. Ele entra em Jerusalém e ele começa a virar a mesa dos cambistas. E ele começa a expulsar os homens que estão vendendo. E ele enfia o dedo na cara dos líderes religiosos daqueles homens e diz: a minha casa, a casa do meu pai, será uma casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. E esse é o ambiente em que nós estamos na última semana de Jesus, não é à toa que foi a última semana. E para piorar, os religiosos, isso foi a semana passada, começam a tentar confrontar Jesus, e Jesus então os repreende e denuncia a corrupção moral dos líderes religiosos. E aí, gente, eu quero que vocês pensem assim com a mente do povo daquele tempo. O povo estava em êxtase. O povo estava, assim, vivendo nas alturas, acreditando, esperançoso, convicto de que Jesus é o libertador político que eles tanto esperavam. Jesus é o libertador político, ele veio nos libertar de Roma. E esse é o ambiente do povo, mas Jesus, ele não veio para ser um produto. E está aí um ponto bom para a nossa reflexão, que é o ponto de hoje. Você não está à venda, nós não estamos à venda, e para começar, Jesus não está à venda. Jesus não é um produto a ser consumido. Jesus não se dobra às expectativas dos que o louvam. Jesus não está na prateleira da religião para ser consumido por aqueles que vêm cantar. Jesus não é daquele do gênio da lâmpada. Não é interessante pensar que o gênio da lâmpada, antes dele aparecer e dizer que vai conceder 3 desejos, o que você tem que fazer? Esfregar a lâmpada. E algumas pessoas acham que Jesus é assim. Algumas pessoas acham que a gente vem à igreja, a gente esfrega ele, dá uma louvada,
dá uma cantada, e aí vê se ele dá uma acalmada, e vê se ele dá uma excitada, e vê se ele aparece pra gente. E a excitação de Jesus, fala, não, vocês cantaram tão bonito, vocês cantaram de tanto coração, vocês até choraram, vai, faz um pedido aí que eu vou ceder. Não. Jesus não está à venda. Jesus não é tipo um King Kong, que você tem que ir lá pegar uma moça bonita e colocar para ele ver se amansa. Para ver se mansinho ele não mata a gente. Para ver se mansinho ele não tira as coisas que a gente gosta ou dá as coisas que a gente quer. Jesus, ele quer um relacionamento conosco. Então ele é diferente desse tipo de lógica que as pessoas têm imprimido em Jesus, dizendo, bom, ele está aqui, vamos louvá-lo e vamos ver se ele se agrada, vamos dar o nosso dinheiro e vamos ver se ele gosta de nós, vamos falar o que ele quer ouvir para ver se ele responde e dá aquilo que a gente quer. E aí, nesse meio tempo, os religiosos estão ficando descredibilizados, estão perdendo reputação e estão perdendo controle sobre o povo. Isso nós falamos na semana passada. E ao perder controle sobre o povo, eles perdem a serventia de Roma. Por que Roma, que manda em Israel, por que eles vão querer uma liderança que não tem controle sobre o povo? Quando o povo começa a crer em Jesus, eles, líderes religiosos, estão perdendo poder e controle sobre o povo. Logo, eles percebem que as estruturas deles estão sendo chacoalhadas. Eles que sempre tentaram manipular as massas, sempre tentaram ter as massas na sua mão, então eles vão lá e confrontam Jesus. Mas no momento em que eles confrontam Jesus, Jesus rebate duramente. E eles percebem que Jesus não está jogando o mesmo jogo deles. E aí então, hoje aqui no capítulo 12, qual que é o ponto do capítulo 12 de Marcos? Qual vai ser a estratégia que os religiosos vão usar para tentar derrubar Jesus? Vamos ver. Capítulo 12, versículo 13. Mais tarde, todo mundo está comigo? Sim? Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para o apanharem. O que está na sua versão? Enviaram para quê? Para o apanharem. Como é que está aí, Rogério? Para o apanharem, né? Para que o apanhassem, né? Para que o enredassem, para que o descredibilizassem, para que o encurralassem. Essa é a estratégia deles. Então se aproximaram dele e disseram, mestre, olha só o discurso deles. Mestre, sabemos que és íntegro, sabemos que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Então, o Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor é o nosso mestre. O Senhor só faz coisa boa. Está vendo essa babação de ovo? Vocês estão vendo, né? A babação de ovo? Então, responde para a gente. É certo pagar o imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Eu estou aqui para aprender com o Senhor. Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram a moeda e ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes disse, versículo 17, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Essa é a palavra. Então, gente, o que está acontecendo aqui é isso. Esses homens vêm babando o ovo para cima de Jesus, esses homens vêm bajulando Jesus, falando aquilo que eles acham que Jesus quer ouvir. O Senhor é bom, o Senhor ensina certinho, o Senhor ensina bonitinho. Isso não é uma conversa privada. Isso não é uma conversa na sala de um hotel. Isso aqui é uma conversa no lugar mais público que poderia existir em Israel. Em Jerusalém, no espaço aberto do templo, lotado de pessoas vindas de todas as regiões, porque a Páscoa está se aproximando. Então tem gente de todo lugar e eles estão querendo ouvir o que esse novo mestre tem a ensinar.
E por que ele está ensinando diferente do que os religiosos estão ensinando? E porque ele está confrontando os religiosos, e os religiosos estão bravos com ele. Então os religiosos se aproximam, babando o ovo, fazem uma pergunta tentando pegar Jesus, e Jesus, na hora que eles fazem a pergunta, Jesus pesca. Não é interessante que às vezes a gente acha que Jesus é meio bobinho, e que o pessoal que anda com Jesus também é meio bobinho, e que todo mundo que anda com Jesus tem que ser meio bobinho, então a gente tem que cair nas ciladas que os outros fazem pra gente, né? Ser meio, como é que o pessoal fala, meio trouxa. Então às vezes o pessoal acha meio trouxa mesmo, então vamos pegar, trouxa é uma expressão que a gente usa, né? E aí Jesus não cai na deles, e na hora ele pesca a hipocrisia e fala: por que vocês estão me pondo à prova? Me dá uma moeda. E eles falam, claro, né? Não tinha um bolso, sei lá, se eles carregavam uma bolsinha, dá uma moeda para Jesus, Jesus dá essa moeda aí. De quem é a imagem? De quem é a inscrição? César. E olha a resposta de Jesus: deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Todo o capítulo 12 é feito de homens, líderes religiosos, tentando pegar Jesus por algum lado. E Jesus se esquivando. Todo o capítulo 12 é isso, tá? É o máximo confronto entre a religião e Jesus. O máximo confronto entre os religiosos e o Cristo. O máximo confronto entre o reino de Deus, trazendo luz, e o reino dos homens, tentando impedir essa luz de avançar com as suas trevas. Tanto é que no versículo 18 desse mesmo capítulo, não são os fariseus e não são os herodianos. Quem vai falar com Jesus são os saduceus. E no versículo 28, não são os herodianos, não são os fariseus, não são os saduceus. Quem vai falar com Jesus são os mestres da lei. 4 grupos de religiosos diferentes: herodianos, fariseus, saduceus e mestres da lei. 4 grupos diferentes representando Israel no seu ponto de vista. E a religião de Israel no primeiro século, ela estava fragmentada. Você consegue perceber aqui. Cada um representando o seu lado da verdade. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles estavam fragmentados, mas eles não eram uma religião tão fragmentada como é a religião de hoje. Os evangélicos de hoje são muito mais fragmentados do que esses homens aqui confrontando Jesus. Porque se eu perguntar para vocês hoje, quantas denominações você acha que existem? Tá, tudo bem, várias denominações. Mas se você vai conversar com cada um, eles vão afirmar aquilo que eles acreditam e, ao mesmo tempo, tentar denunciar aquilo que o outro acredita. E é impressionante, não só na religiosidade, mas é impressionante como nós estamos fragmentados. É impressionante como as nossas relações estão fragmentadas. É impressionante como a nossa sociedade está fragmentada. E é impressionante como o nosso mundo está fragmentado. O nosso mundo está dividido. As pessoas estão divididas. A gente não consegue mais se entender. As pessoas estão, para usar um termo moderno, polarizadas. Politicamente, socialmente, afetivamente, em todos os sentidos. A gente está polarizado. A gente está querendo defender o nosso e querendo atacar o do outro. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui. E por que a gente está assim e por que eles estavam assim naquele tempo? Porque a gente perdeu a capacidade de ver o todo. É por isso que nós criamos partidos. E é por isso que nós nos partimos. Porque nós perdemos a capacidade de enxergar o todo. É por isso que a gente briga demais, é por isso que a gente discute demais, é por isso que a gente rompe demais, é por isso que a gente desliga demais, é por isso que a gente expulsa demais, é por isso que a gente se fragmenta demais. Porque a gente não tem a capacidade mais de ver o todo da história, a gente só quer ver o nosso. A gente não consegue ver mais as dores do outro. A gente perdeu a capacidade de ter solidariedade. A gente perdeu a capacidade de ter compaixão. A gente perdeu a capacidade de ter empatia e de ver as dores, as lutas, as falhas, as fraquezas do outro como sendo parte das nossas fraquezas. Porque as suas fraquezas são as minhas fraquezas. E as minhas fraquezas são as suas fraquezas. As minhas fraquezas são a oportunidade das suas fortalezas atuarem.
E as suas forças são oportunidade as suas fraquezas são oportunidade das minhas forças atuarem. Mas a gente está tão preocupado em defender o nosso e atacar o do outro que a gente não tem condição de ver a verdade, ainda que ela esteja encarnada diante de nós, como era no caso deles. Quem Jesus disse que ele era? A verdade. A verdade é uma pessoa. E a gente perdeu a capacidade de ouvir e de se relacionar com essa pessoa. Porque a gente está tão ocupado atacando e defendendo, a gente está com tanto medo de que as nossas falhas sejam expostas, a gente está com tanto medo de que as nossas fraquezas sejam expostas, que a gente está usando todas as nossas forças para se defender. E a gente está usando todas as nossas forças para atacar. E a gente, ao se defender, a gente está vendado. E a gente não consegue perceber a verdade diante de nós. A verdade que liberta. Porque Jesus disse que ele é a verdade, mas ele também disse o quê? Conheçam a verdade. E a verdade vos libertará. Mas por que a gente tem tanto medo da verdade? Porque a gente está escravizado aos nossos medos. Esses homens estão atacando Jesus porque no fundo, o que eles têm? Medo de Jesus. Medo porque o olhar de Jesus, quando ele se encontra com a gente, ele penetra no mais fundo da nossa alma. E a gente tem medo de se encontrar com ele, porque a gente sabe que quando ele olhar para o nosso coração, ele vai ver quem a gente é. Então a gente recua. Então a gente se esconde. Então a gente ataca. Porque a gente tem medo. Medo de ser livre. Que é o medo que vocês já perceberam que Jesus não tem. Ele não tem esse medo. Versículo 13, eles enviaram alguns dos fariseus e herodianos. Eu quero conversar com vocês sobre esses dois grupos. Esses dois grupos, vem aqui comigo, gente. Fariseus e herodianos. Você lê esse texto lá na sua devocional, na sua casa, e você fala assim, e não tem nada demais. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Os fariseus, eles eram puristas. Eles eram puristas. Sabe o que é ser purista? Tipo assim, ó, os romanos são pagãos. Os romanos são maus. Vamos preservar a nossa nação. Vamos cuidar da nossa nação. Dar imposto para Roma? Não. Apoiar César? Não. E os herodianos? Os herodianos, como você já deve ter percebido, são adeptos da política de Herodes. Ou seja, de Roma. Então os herodianos estão lá para defender quem? Os interesses de Roma. E os fariseus acreditam que estão defendendo o interesse do povo. Então eles juntaram os fariseus que estão a favor do povo, que estão contra Roma, e juntaram os herodianos que estão a favor de Roma. E fizeram uma pergunta, eles estão mancomunados. Sabe assim, o Palmeiras e o Corinthians brigam o ano inteiro. Mas quando vai jogar, sei lá, com o River Plate, vai jogar com a Argentina, aí o Palmeiras e o Corinthians ficam amiguinhos. Que é para pegar o Argentina, porque a gente odeia mais a Argentina do que o Palmeiras. Entendeu? Não é mais ou menos isso? Então é mais ou menos o seguinte, os herodianos e os fariseus, eles se odeiam. É esquerda e direita, entendeu? Eles se odeiam. Mas para pegar alguém que eles odeiam mais, eles se juntam. Porque eles estão brigando pela conveniência deles. Eles estão agindo mancomunados em busca de um interesse comum para flagrar Jesus em alguma coisa que ele dissesse. Não importam os meios, eles vão alcançar o fim deles. Eles têm fins, então não importa, eles vão atingir esses fins, não importa o que eles façam. E eles fazem o quê? Esses homens enviam emissários, né? É interessante, né? O texto começa, enviaram a Jesus. É interessante pensar que eles enviaram a Jesus, porque eles nem tiveram coragem de ir lá. Eles nem foram, eles enviaram alguém. E lá no Evangelho de Lucas, a expressão dita é espiões.
enviaram alguns espiões. A gente fala assim, tá, espiões, uns caras para ficar ali perguntando os negócios, vendo se ele falava alguma coisa para anotar e depois incriminar ele. Mas assim, esses espiões eram pessoas subornadas. Então esses homens que estão fazendo perguntas para Jesus aqui, eles estão sendo pagos para fazer isso. São mercenários. É gente que está recebendo, pago pela região, para se passar por justo para pegar Jesus. Ô justo, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O nível da artimanha, do jogo que está acontecendo para pegar Jesus. Jogos políticos, gente sendo paga, pessoa boa de lábia. Aí meu ponto é, como que alguém se presta a esse tipo de serviço? Imagina uma pessoa vindo aqui na nossa reunião, sendo paga para isso, para ver se a gente fala ou faz alguma coisa que vai incriminar a gente, e eles vão tentar fazer uma pergunta para ver se a resposta vai nos incriminar, para depois levar... Gente, é complexo. É que nem quando você está assistindo o Senado e começa a ficar difícil de entender, você fala assim, gente, é muito complicado o que esses caras estão falando. Devia ser mais simples, né? Mas como é que alguém chega nesse nível? Eu penso, e aí essa reflexão que eu estou fazendo, eu penso que são pessoas que estão tão apegadas ao material, são pessoas que estão tão apegadas a esse mundo, pessoas que estão tão agarradas ao dinheiro, pessoas que estão tão agarradas às suas posições, pessoas que estão tão apegadas às coisas daqui, que elas começaram a perder conexão com o espiritual. São pessoas que estão tão preocupadas com aquilo que o mundo tem para oferecer, que perderam qualquer sentido de princípio e de propósito nessa vida. Elas não conseguem mais pensar, eu tenho um propósito aqui. Eu tenho um princípio. Eu tenho um pai. Eles não conseguem mais pensar nisso, porque eles estão tão apegados, tão cheios de materialidade, que eles secaram de espiritualidade, eles secaram. Eles estão vazios de Deus, vazios de espiritual, vazios de sentido, vazios de significado. E para onde vai levar? Para onde vai ser conduzida uma pessoa que se seca de Deus e se enche desse mundo? Elas vão encher os consultórios psicológicos, nada errado de ir no psicólogo, mas elas vão começar a ficar drenadas na sua alma. Elas vão começar a ficar secas. As relações delas vão se drenando. Pessoas que perderam Deus de vista, elas não conseguem mais desenvolver relações saudáveis. Porque todas as relações delas só têm interesse. Ela não consegue ter um relacionamento profundo com alguém que seja saudável, que seja singelo, que seja simples, que seja fácil. Por que você é meu amigo? Porque a gente gosta de estar junto, a gente está caminhando junto, a gente tem uma caminhada, uma intencionalidade, sempre tem um interesse por detrás. E começa a ficar aquela palavra que a gente vive usando, tóxico. Porque perdeu a singeleza, perdeu a simplicidade, perdeu a beleza. Se esvaziou de espiritualidade, se esvaziou de sentido, se esvaziou de intencionalidade, se esvaziou de Deus. Mas o texto continua. Esses se aproximaram dele e disseram, a gente já leu, mestre, sabemos que o Senhor é íntegro, não te deixes influenciar por ninguém, cruzando os dedinhos atrás, assim, ó, sabe? Cruzando os dedinhos. O Senhor não é influenciado por ninguém, tentando ver se Jesus abaixa a guarda, né? Porque não te prendes à aparência, mas ensina o caminho de Deus. É pessoa assim, manipulador de carteirinha, sabe? Sofista. O sofisma é você falar uma mentira com aparência de verdade. Entendeu? Você parecer verdade. E aí a pergunta deles é certo pagar o imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? A essa altura do campeonato você deve ter entendido a malícia. Qual é a malícia? Se Jesus responde, tem que pagar o imposto para o César. Os fariseus iriam se levantar e falar assim, esse é o Messias que vocês estão aplaudindo? Que vai dar imposto para pagão, para César? É esse o Messias que vocês estão seguindo? Aí, está traindo o povo, está traindo a nação, está traindo Israel. Você acha que isso é um Messias digno de ser seguido? Você acha que isso aí é filho de Deus, é rei, é filho de Davi? Isso aí veio para servir Roma, vocês não estão vendo? Então já estava pronto a armar, já estava a resposta pronta. E se ele fala assim, não, pagar imposto para César, não. Os herodianos já estavam prontinhos para dizer assim, então você está mandando o povo, você está manipulando o povo para não dar imposto para César, você está causando uma rebelião?
Então é isso, você está aqui para causar rebelião contra César. Então você é contra Roma. Guarda, pode pegar. Esse cara aqui está contra os interesses de César. Então, sabe aquele tipo de pergunta que não tem saída? Eu estou dando aula na escola lá e eu falo assim, gente, então Deus criou o céu e a terra. Aí vem uma criança e fala, tio, quem criou Deus? Essas perguntas que não tem saída. Né? Deus pode criar uma pedra que ele não possa carregar? Essas perguntas. Então, é uma pergunta sem saída, é isso. É mais ou menos assim. Quando eles fizeram essa pergunta, na cabeça deles, lá no fundinho da cabecinha deles, eles estavam dizendo assim, quem já teve essa experiência, eu acho que quase todo mundo deve ter visto isso, e sabe o que eu vou falar. Sabe quando você está numa mesa jogando truco? Você não tem nada na mão? Aí, para provar que você não tem nada na mão, o que você faz? Grita! Truco! Né? Na cabeça deles era isso que eles estavam fazendo. Agora ele cai. Porque eles vão ganhar no gogó. Truco, Jesus! Agora eu quero ver esse cara sair dessa. Eles armaram a tocaia, a arapuca certinho para Jesus cair. Certinho. Jesus, porém, conhecendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Por que vocês estão armando essa arapuca para mim? Por que vocês estão armando o cerco? Por que vocês estão querendo me pegar? Ao falar assim, ele já desmascara eles. Ele já está dizendo assim, vocês são, o texto diz, hipócritas. Que naquela época, quem eram os hipócritas? Eram os atores. Sabe o que vocês estão fazendo? Um teatrinho. Vocês vieram aqui fazer um teatro. Isso aqui é tudo teatro. Isso aqui não é real, isso aqui não é de verdade. Vocês estão fantasiando. Eu estou desmascarando vocês. E aí Jesus fala algo. Me dá um denário, para que eu veja. Eles trouxeram a moeda e ele lhes perguntou de quem é essa imagem, de quem é essa inscrição. De César responderam. O que é esse denário, gente? O denário é a moeda usada no imposto. Então você ia pagar o tributo, você usava o denário, tá? E no denário, olha, eu falei que eu não tinha nada, mas eu tenho. No denário, essa moeda que vocês estão vendo aqui, bem mal, né? Mas é mais ou menos essa moeda aqui. William, você consegue apagar a luz só para mostrar a moeda pro pessoal? Essa moeda foi a moeda que eles viram lá, que mostraram para Jesus, tá? Ela tem a imagem de César, vocês estão vendo aqui? E essa inscrição que está ao redor aqui, ó, Jesus falou de quem é a imagem e de quem é a inscrição. Nessa inscrição está escrito assim, ó, Tibério César, filho do divino Augusto. É isso que está escrito aqui, tá bom? Filho de Deus. Tibério César, filho de Deus, que é a imagem de César, o imperador, o rei de Roma. Tá? Obrigado. Essa é a imagem. E nessa moeda aqui era tão assim, tinha a coisa o César, filho do Deus. Então essa moeda, ela não entrava no templo. Então quando o pessoal chegava carregando a moeda para comprar um animalzinho, eles falavam assim, rapaz, essa moeda aí é moeda de pagão. Isso aí é moeda de Deus, de pagão, de César, de Roma. Isso aí é impuro. No templo não entra essas coisas aí, não. Ah, não. Então, mas como é que eu vou adorar a Deus aqui? Que rejeitaram minha ovelha, rejeitaram o meu boi, eu não consigo adorar a Deus aqui. Aí eles falam assim, não, fica tranquilo, tem um câmbio aqui. E essa moeda eles entregavam o denário e pegavam o ciclo que eles usavam no templo. Então, não era usado, é mais ou menos assim, ó. No templo, o denário era a moeda que conversa com César. E o ciclo era a moeda para conversar com Deus. Essa era a lógica dos religiosos. Vocês entenderam? Você quer conversar com César? É o denário. Você quer conversar com Deus? É o ciclo. Essa era a jogada deles. E olha como Jesus é rápido. Por que vocês estão me pondo à prova? Me dá uma moeda. Jesus tinha moeda? Não. Jesus não tinha uma moeda. E aí os caras que estão entregando ele, moeda? Claro, os homens tiram uma moeda do bolso. Na hora que os homens tiram uma moeda do bolso, o povo fala assim, ué, mas isso aí não é moeda de pagão? Isso aí não é moeda de ídolo? Não é moeda dos deuses do povo? O que vocês estão fazendo com essa moeda? Então quando Jesus fala assim, me mostra uma moeda, e os caras tiram uma moeda do bolso,
o povo começa, ué, que coisa é essa? Então é como, sabe quando você grita truco e o outro tem carta, aí Jesus fala assim, ó, 6. Jesus fala bem baixinho assim, ó, 6. Entendeu? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Por que vocês têm no bolso uma moeda que vocês mesmos repudiam? De quem que é essa moeda aí? Vocês estão carregando a moeda de quem no bolso de vocês? Então, na lógica de vocês, vocês estão servindo a Deus. Mas na lógica da palavra, vocês estão servindo a vocês mesmos. Porque tudo para vocês é câmbio. E vocês estão fazendo câmbio. Vocês estão se relacionando com Deus no câmbio. Vocês estão se relacionando com as pessoas no câmbio. E deixa eu dizer uma coisa, e esse é o grande ponto aqui nosso. Não se relaciona com Deus no câmbio. Não se relaciona com Deus com moeda de troca. Porque Deus não está à venda. Então não tem uma coisa que você possa trazer aqui que Deus fala assim, realmente isso é muito importante. Agora sim você me convenceu a te abençoar. Porque você está me dando uma moeda importante, você está me dando um valor importante, você está pagando um preço importante. Então, é mais ou menos isso. Às vezes a gente vai se relacionar com Deus acreditando que Ele vai aceitar a gente porque a gente carrega moedas. A gente acredita que Deus vai nos aceitar porque as nossas moedas são de ouro, os nossos Pix são valiosos. Verdade. A gente acha que Deus nos aceita porque a gente consegue dar um louvor, um serviço, um presente, um agrado. E Deus não está à venda. E no momento em que a gente tenta se relacionar com Deus, usando moedas de troca como aqueles religiosos, a gente está se vendendo. A gente está colocando preço na gente. Mas você não está à venda. Você não está à venda para entrar em qualquer templo desse mundo e dizer o que o Deus desse templo aqui quer. Eu vim e eu trago. Se for para ser abençoado, eu dou. E muita gente está tratando Deus e as relações assim, nessa perspectiva, na perspectiva de relação de troca. Quantos relacionamentos já não se tornaram comerciais? Quantas relações já não foram vendidas por moedas de troca? Deixa eu falar de uma outra maneira. Quantas pessoas já não se entregaram às transações desse mundo? Estão fazendo transações. Não é interessante que a linguagem do sexo também tenha sido utilizada, está sendo utilizada na linguagem da transação? Como se fosse uma troca. E como se fosse um comércio. E como se você estivesse à venda. E como se você estivesse ali para entregar o que você tem para entregar, desde que o outro entregue o que ele tem para oferecer. E as relações se tornaram comerciais. O que é que eu tenho para te entregar? Eu vou te entregar desde que você me ofereça. O que você tem para me entregar? E aí as nossas relações se tornam relações de exigência. Eu cobro e você me entrega. Eu sou cobrado e eu te entrego. E elas deixaram de ser relações puras, limpas, simples. O que eu estou fazendo aqui? Entregando. E você? Estou entregando também, ué. Então pronto, a gente veio aqui para fazer o quê? Para entregar. O que a gente está fazendo aqui nesse domingo? Entregando, ué. Entregando. Mas entregando esperando você receber alguma coisa em troca? Não, Deus não é subornado. Deus não é guardinha de trânsito que você vai lá, molha a mão dele e ele entrega o que você quer ou não te entrega o mal que ele poderia entregar. Não te entrega a multa. Deus não pode ser subornado. Deus não pode ser barganhado. Deus não está à venda. Você não está à venda. Nós não estamos à venda. Frase final. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Parece, à primeira vista, que Jesus só se sacou. Não parece? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas não. Jesus está estabelecendo um princípio. Qual é o princípio que Jesus está trazendo aqui? É o seguinte. O Deus César quer as suas moedas. O Deus Pai quer você. Esse é o princípio. O Deus desse mundo quer o que você tem. O Deus Pai
quer quem você é. Os deuses desse mundo, eles querem trocar, eles querem fazer câmbio, eles querem exigir sacrifícios, fazerem promessas e não entregar o que eles prometem. Mas vão entregar desde que você faça outro sacrifício. O Deus Pai não está à venda. O Deus Pai, Ele quer você. Então, a nossa relação com Deus não é uma relação de troca, é uma relação de transformação. Não é uma relação de barganha, é uma relação de amor, é uma relação de conhecimento. Então é por isso que quando a gente conhece a Deus, a gente se relaciona com Deus, a gente entrega a gente para Ele. A gente não entrega as nossas moedas. E quando Jesus diz essa frase, Ele está contando duas histórias ao mesmo tempo. Quais histórias? Olha, gente, é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa. Em Roma, César imprimiu sua imagem nas moedas. Em Gênesis, Deus imprimiu a sua imagem em vocês. César colocou a inscrição dele nas moedas. Deus colocou a palavra dele em vocês. O César, o filho de César, o filho do Deus César, exige tributos. Mas o Pai entregou o seu próprio filho. O Deus Pai, quando Ele colocou o filho dele nesse mundo, não foi para fazer igual o filho do César fez. Vai lá e cobra as moedas. O Filho de Deus, quando veio a esse mundo, derramou sua própria vida. Ele não veio aqui para exigir o seu dinheiro. Ele veio aqui para entregar a própria vida dele. Para dizer, você é meu. Você é minha. Você pertence a mim. Agora você é meu, porque eu te comprei. Então, Cristo não veio para reinar, governar sobre o nosso domingo. Cristo veio para governar sobre a nossa vida. Cristo não veio ser o Senhor de uma liturgia. Cristo não veio ser o Senhor de uma missa, de um culto, de um evento. Cristo veio para ser Senhor das nossas vidas. Então a gente não sai daqui dizendo, tá pago. Não. A gente sai daqui dizendo, entendi. O Senhor entregou a sua vida. Agora eu vou entregar a minha. Saindo daqui, não acabou. Saindo daqui, começou. Nós começamos a nossa semana aqui no domingo. Então a gente não vem aqui para dizer tá pago. Eu sei que a tentação é forte da gente vir aqui dizer, graças a Deus, fui na igreja. Ouvi o pastor lá falando, hoje demorou, foi 1 hora. Hoje está mais que pago. A gente vem aqui para aprender que a nossa vida não é nossa. Que a nossa vida agora é dele. Que tudo que nós temos e somos é dele. Então o reino de Deus, ele é de outra natureza. O reino de Deus é de uma natureza que esse mundo desconhece. Então, gente, se a imagem é de César, a moeda pertence a César. E se a sua imagem é de Deus, você pertence a Deus. Portanto, a César, as moedas. A Deus, vocês mesmos. Esse é o nosso chamado. Não se venda aos preços desse mundo. Carregue os valores de Deus. Não se venda aos preços desse mundo. Carregue os valores de Deus. Você não está à venda como um produto. Você foi chamado a entregar a sua vida como uma oferta. Uma oferta de aroma agradável a Deus. Uma oferta que agrada ao nosso Pai. Quem reina sobre a minha vida, quem reina sobre a sua vida, não são os impérios religiosos. Não se deixe escravizar pela religião. Não se deixe. Eu não tenho medo nenhum de que qualquer pessoa desse nosso grupo vá para uma igreja. Mas eu fico triste por pensar
que eu ou você possamos ir a qualquer templo religioso de pessoas que venham a tentar escravizar você com suas lógicas religiosas, como está cheio hoje. Gente escravizada às lógicas religiosas, gente escravizada às lógicas comerciais, gente se vendendo por salários miseráveis, gente acreditando que está lá para poder trabalhar, para pagar. Não, você não está lá trabalhando para ganhar dinheiro, você está trabalhando para ofertar. Você está trabalhando para entregar. Você não está lá trabalhando para garantir o seu salário e pagar os seus boletos. Você lá está trabalhando para entregar a vida que você recebeu de graça. O amor que você recebeu de graça não se vende aos salários e preços desse mundo. A sua vida é muito maior do que isso. Quando a gente se vende, o que acontece com a gente? A gente fica ansioso. Ai meu Deus, se eu perder esse emprego, já era a minha vida, perdi tudo. Não se venda a esse mundo. Quem cuidou de você nunca foi o seu patrão. Sempre foi o seu pai. Sempre. Quem sustentou você sempre foi o seu pai. E se ele sustenta os pardaizinhos, se ele sustenta as flores e veste as flores, quanto mais vocês, homens de pequena fé. O pai cuida de vocês porque vocês são filhos dele. Não se venda aos preços desse mundo. Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, e a gente às vezes soa isso. Eu vou entregar minha vida para Deus, mas eu perco a minha liberdade. Não. Se você se entregar a você mesmo e aos seus desejos, aí sim você perdeu a sua liberdade. Só existe uma maneira da gente viver a plena liberdade dos filhos de Deus. Entregando completamente as nossas vidas a Ele e vivendo os valores dele, não os preços desse mundo, nesse mundo. Você foi comprado por um preço altíssimo. Sangue do Filho de Deus. Portanto, não se venda a qualquer princípio comercial, religioso, econômico, corporativo desse mundo. A sua vida é valiosa demais. Você tem um chamado alto demais para se vender às relações empobrecidas, miseráveis desse mundo. Seu chamado é alto demais para você se entregar. Você não está à venda. E você não está vendado. Você está livre. Seus olhos estão abertos. Cristo te libertou. Cristo iluminou seus olhos. Portanto, a gente sai daqui hoje com essa excelente notícia. Fomos libertos. Não estamos à venda. Não se venda. Vamos viver a vida de Deus. A vida que Deus comprou para nós vivermos. A César as moedas. A Deus, a nós mesmos. A gente vai orar. E hoje vai ter algo especial aqui. Hoje a Valéria preparou um solo pra gente. E aí hoje vocês vão ouvir, pela primeira vez na história desses encontros, um solo da Valéria. Tem gente que está esperando o solo da Valéria faz tempo, né, Regina? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque os deuses desse mundo querem nos comprar, mas o Senhor já nos comprou. Obrigado, Senhor, porque os deuses desse mundo querem negociar, mas nós não estamos à venda. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós não queremos ser oprimidos por nenhum tipo de opressão, de violência, seja espiritual, seja material desse mundo. Jesus Cristo nos libertou de toda e qualquer opressão desse mundo. E nós queremos viver com essa consciência, nós queremos sair daqui hoje com essa consciência. Tudo o que nós podíamos receber, nós já recebemos. Agora nós não estamos aqui para barganhar, para subornar, para pedir alguma coisa a mais. Tudo que nós precisávamos receber, nós já recebemos. E fomos ricamente abençoados com as bênçãos espirituais de Cristo Jesus nas regiões celestiais.
onde estamos assentados com Cristo. Por isso, ó Deus, nós entregamos a nossa vida mais uma vez a Ti. Nós, Senhor, queremos viver com essa consciência, com essa certeza, com essa verdade, que nenhuma palavra humana nos oprima, que nenhuma relação nos oprima, que nenhuma inverdade, nenhum sofisma, nenhuma falácia, ou nada que esse mundo fale, diga ou tente fazer nos oprima, porque nós já estamos livres e nós queremos viver a vida liberta dos filhos de Deus. Senhor, o mundo anseia para ver gente verdadeiramente livre. Obrigado, porque o Senhor não veio para reinar sobre o nosso domingo, sobre a nossa religião. O Senhor veio para ser o rei da nossa vida, da nossa história. Obrigado, Pai, porque nós podemos viver com a nossa consciência liberta nesse mundo. Que o Senhor abençoe a cada um aqui, nesse tempo, nessa história, nesse lugar, para que possamos viver a vida que o Senhor tem para nós, hoje e sempre. Amém.